Fala devs, boa noite, estamos na noitinha aqui de hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro. Isaías da Vettori 56, quem vos fala. Hoje, nesse vídeo, a gente vai tratar de alguns assuntos que eu também vou disponibilizar para todos aí no portal 256, que é falando a respeito de dicas, pessoal. Dicas a respeito de empregabilidade. E se porventura você está desejando aí entrar para o mundo da programação, para o mundo da tecnologia, trabalhar talvez como um freelancer, algumas dicas que infelizmente por a gente seguir alguns educadores aí da parte de tecnologia, às vezes nós somos pegos, tá? Como se diz, de calça curta. E é por ter passado por algumas experiências desse tipo que eu venho compartilhar essas informações com vocês hoje, tá? Existem muitos aqui, é lógico que eu não vou dar nome aos bois, tá, pessoal? Mas existem alguns educadores que eles prezam, por assim dizer, pela rapidez e pela forma dinâmica e, digamos assim, vazia de se codar. A gente fala de codar, codificar, construir códigos. Aí algumas pessoas, alguns professores aí bem conhecidos até vão falar assim: ah, você não precisa decorar nada. Se você tiver um código pronto, montado, você vai copiar, colar e você vai conseguir trabalhar desse jeito. Vírgula, tá, pessoal? Vírgula. Por quê? Nós estamos passando por algumas fases diferentes, né? Acontece. O que é difícil para nós em certos momentos é você pegar uma entrevista técnica onde o gerente da vaga, o gestor da vaga vai estar olhando você fazer. E em algumas maneiras, em muitas dessas ocasiões, ele não vai deixar você usar nenhuma IA, nenhum chat GPT, nenhum Copilot, nenhum Gemini, nada disso, e tampouco vai deixar você fazer buscas no Google com respeito àquilo que você está procurando. Então, como que você não vai ter algo, digamos, não é que seja decorado, você tem que saber fazer, mas você tem que estudar e saber fazer, porque na hora, pessoal, eu já passei por isso, você vai ficar nervoso, o cara tá te olhando ali. Ah, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar CLT. Tem algumas empresas aí que pagam um valor muito bom de salário. E aí você deixa escapar. Por quê? Porque você escutou de alguns educadores que não precisa decorar código. Eu fazendo algumas aulas aí de PHP com vocês, eu estou mostrando, e nós vamos entrar daqui uns dias, em como se fazer a variável PDO, buscar lá no PDO e arquivar todos os dados do seu database, do seu banco de dados lá dentro, para poder fazer a manipulação de arquivos de dados com o seu sistema. Isso é básico, pessoal. E olha, não é questão de decorar, é lógico, você tem que saber como faz. Eu vou mostrar aqui, tá? Rapidinho para vocês, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Eu trabalho com o Champ, tá? Tô vendo algumas outras situações aí que vou começar a trabalhar com outros servidores também, ambientes de servidor, né? Acessar, mas não consegui fazer o front-end, não deu tempo. E conversando com a pessoa, com o gestor, ele falou assim: não, alguns conseguiram. Falei, porque são 40 minutos para fazer. 40 minutos passa que você nem vê, né? Então ele pediu para eu fazer a conexão, né? Usando o PDO lá. Esse aqui é o front-end. Vamos lá? Eu entrei lá, teste de trabalho, test for works, e aí eu tenho aqui o que eles pediram, que foi o que? Deixa eu abrir o localhost aqui também para a gente ver o banco de dados. E o que eu ia deixar conceituado para vocês aqui? O arquivo Word para vocês verem o que foi pedido. Olha, uma coisa que, se for ver, é simples, tá?
Sistema para gestão de hortifruti com cadastro de frutas. No banco de dados, no PHP MadeMe ou em outra interface de banco de dados, criar um banco de dados loja, criar uma tabela frutas que armazena o nome, o preço, a data da criação, a data de remoção, de preferência usando o comando SQL. Gente, esse gestor ele foi muito gente boa. Ele falou que eu podia usar Google, podia usar inteligência artificial para me ajudar, porque ele queria ver como a gente trabalha. Mas é lógico que você não vai ficar copiando o código naquele momento ali, né? Então, legal, o SQL tranquilo. Você vai ali, eu até deixei aqui, ó, todo o código depois, certo? Então, primeiro o create database loja e use o database loja, que é para criar o banco de dados. Depois era para criar a tabela frutas e o seguinte, aqui já vem o primeiro pulo do gato. A data da remoção deveria ser deixada nula. E aí ser usado o timestamp para as duas datas, certo? Data da criação, a data que você colocaria essa fruta em exposição. E data da remoção. Esse é o ponto, data da remoção da fruta, que é um produto que muito rápido ela vai se desgastar, você precisa tirar dali. Notem que não existe um delete nesse caso, tá? Esse é o ponto, ok? Aí a inserção, depois de criação, olha, que é o nome varchar, né, o preço decimal 10,2 do valor, um ID auto increment e a data da criação com current timestamp, current seria a data de hoje, né? E a data da remoção timestamp com um valor nullable, que pode ser nulo. Aí eu iria inserir nesse banco de dados, visto que o ID auto increment, somente o nome e o preço. Então valores, nome da fruta e valores, certo? Isso aqui praticamente é o que a gente tem aqui, ó. E depois disso eu fiz bastante, né, inserções aqui de várias outras frutas, tá? E quando ela tá como nula, é que ela vai ser listada, certo? Se você clicar em remover, o que vai acontecer? Esse é o que... Porque, por exemplo, manga e tangerina, elas estão aqui, elas não estão sendo listadas aqui, ó, vocês podem perceber. Cadê a manga e a tangerina aqui, ó? Se eu venho aqui e tiro, e deixo como nulo, certo? Esses dois aqui, ó, elas vão ser listadas lá de novo, a manga e tangerina. Vamos ver? Então, tá aqui, ó, manga e tangerina. Então, a retirada é simplesmente você colocar a data da remoção da fruta. Vamos remover a maçã, por exemplo, aqui hoje, ó. A maçã saiu. Você vem aqui dar um update, ele simplesmente vai pôr a data da remoção da maçã. Esse era o pulo do gato. E voltando aqui para o nosso código, era necessário 3 arquivos. O quarto, ele falou que nem era necessário o CSS, tá? Então, eu ia ter o API delete e o API list apenas, tá bom? Então, o interessante é isso. A listagem, tá? Olha o tamanho do arquivo. E aí que a gente se confunde, que a gente fica nervoso na frente do gestor e a gente tem que pôr a nossa cabeça para funcionar. Isso foi um teste, gente. Isso, alguma empresa algum dia pode, né? E era pra pedir isso para você. E era um teste para full stack pleno sênior, tá? Então, olha, é isso que é o problema. Porque eu comecei a fazer um monte de update, de insert, de delete. Então você tem que manter a calma. E esse é o ponto. A gente erra e a gente aprende com o erro. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. A gente tem que focar. Por quê? Não adianta você copiar código não, cara. Você tem que saber no mínimo, tá bom? Como você vai abrir a tag PHP aqui, fechar a tag PHP em muitos casos, né? E nesse caso aqui você vai chamar o Content Type Application JSON com o char7 UTF-8 para codificação certa. E aqui tá o segredo, que você vai fazer vai criar um arquivo PDO e vai chamar aqui, tá?
Em alguns casos a gente coloca variáveis aqui, mas ela colocou direto, rápido, para não perder tempo. O localhost, que é o do champ, tá? Senha vazia e usuário root, que é do sistema do champ, tá? Do Apache Champ. Então, olha, você coloca na sua mente, primeiro host, localhost. DBName é o nome do banco de dados, loja. E o charset que você definiu em cima, o TF8, certo? Usuário e senha. Aqui nesse caso você deixa a senha em branco e o usuário é sempre root, que é o champ. Selecionou tudo de frutas quando data de remoção é nula. Então é por isso. Porque nesse caso a gente precisou apenas fazer essa listagem quando ela é nula, certo? Você vai pôr o statement aqui, fazer a query de todo esse SQL, ele está selecionando todos os dados da tabela e faz o fetch all, PDL fetch a sock e chama o echo JSON encode de frutas. Acabou. E o delete? Você vai, vamos deletar. Não. No delete, novamente, para não se perder tempo, eu faço o PDO lá em cima, do mesmo jeito que eu fiz na outra, e já busco pelo ID, pelo post ID. Então, pelo post, pela busca que ele faz pelo ID do banco de dados, ou se ele é nulo, eu digo que se houver algum ID ali, ele vai atualizar. Baseado naquele ID, a fruta onde data da remoção vai ser igual a hoje, quando o ID for igual ao ID que eu passei aqui no parâmetro do if. O statement, prepare SQL, executa, né? E vai fazer essa atualização jogando a data de hoje para o campo ali, o registro data de remoção, a coluna data de remoção, certo? Dou um status ok, ou se não dou um status de erro, só para saber se ocorreu alguma coisa dentro do banco de dados. Isso aqui, gente, era para ter tomado nem 5 minutos meus. E o index, depois, aí você vai lá, dá rapidão, cria o seu HTML e vem com a tabela, certo? Ele falou que não precisava fazer o CSS, certo? Chama a lista, o applist PHP, certo? Na função. Depois chama, nesse caso, a remoção, que na verdade é uma atualização. Quando ela está nula, ela é listada. Quando ela é removida, o kiwi foi removido, você simplesmente faz uma atualização e coloca a data da remoção. Pensamento, calma, tranquilidade e análise do problema. Agora, infelizmente, é lógico que eu não vou citar aqui quais são os educadores que falam que você não precisa decorar código, não é questão de decorar. Mas você tem que estar preparado para saber o que fazer nesses momentos. Algo simples, eu falando, mostrando, explicando para vocês aqui, seria algo simples. Mas na hora, se você não está bem preparado, você pode fazer um monte, você pode fazer um CRUD na sua tabela gigantesco. Create, update, read, delete. Ali foi mais simples. Então, o que nós temos que aprender? API e JSON, que é como o banco de dados é atualizado na maioria das empresas, elas prezam isso. E a maneira simples, rápida e limpa de fazer. Simples assim. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Entrem lá no portal da Vetor 256 e mais o interessante para esse mês aqui, a Rocket City está com a Black Month, tá? Em formações ali, se você assinar com eles por 5 anos para você fazer todas as formações em linguagem de programação, você vai ganhar até 70% de desconto. Vou deixar o link na descrição, na bio do Instagram também, tá joia? Por favor, compartilhem, comentem, vamos falar, vamos conversar sobre isso.
Não precisa decorar, mas se você não souber, você vai ficar desesperado na hora da entrevista técnica. E hoje em dia não existe CLT se você não fizer um bom teste perante o seu gestor. E o gestor tá ali, tá olhando, tá certo? Tem uma outra situação, até para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou mostrar rapidinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Que foi o que? Novamente eu fiquei nervoso. É esse aqui, olha. Eu chamei de array reverse, mas não é nem um array reverse. Ele pediu simplesmente para eu contar de 100 a 200. E eu coloquei na cabeça que o i começava com 0 e queria transformar o i em 100 depois. Ele pediu para eu parar e não deu. Isso daqui era para um júnior, tá? Era para uma vaga júnior. Então, poxa, isso daqui digamos assim, né? Vamos dizer que não é por nada, mas o que acontece? Ele pediu para eu contar de 100 a 200, ver qual era o número ímpar, tá? E se fosse de 150 a 160, dizer que era de 150 a 160. Então, ó, simplesmente é uma coisa muito simples. E se você achar, como se diz, a gente pode pecar por não é reverse, é rev, por excesso de, como a gente fala, eu acabei esquecendo agora, excesso de confiança. Olha aí, foram duas vagas de emprego e outra, eu deixei aqui para eu estudar, para eu nunca mais cair nisso, porque não adianta você se desesperar, e agora, né? Vamos trabalhar como freelancer? Sim, como freelancer é outra coisa. Está trabalhando na sua casa, você pode copiar código. Mas para você apresentar para o seu gestor, cuidado, gente. Estudem, saibam fazer e saibam ter calma na hora. Porque uma coisa simples se torna uma coisa complicada. Tá bom? Mais uma vez, perguntem aqui, vamos conversar, compartilhem. Entrem no link lá, tá ok? E quem quiser aí entrar para tecnologia, façam uma boa pesquisa, e os cursos da Rocket City esse mês estão batendo a pau mesmo, tá? Não tem preço igual. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.